Você já sentiu que está sempre cuidando de tudo e de todos, mas quando precisa de apoio, percebe que ninguém está realmente lá? O mundo exige que você seja forte, que resolva problemas, que esteja disponível. Mas quem está cuidando de você? A verdade é dura, mas necessária. Se você não cuidar de si mesmo, ninguém fará isso por você. O tempo não para esperar sua recuperação. As responsabilidades não desaparecem e as pessoas seguem suas vidas. Por isso, esperar que os outros reconheçam suas necessidades e façam algo por você é um erro. O estoicismo nos ensina que a única coisa que controlamos é a nós mesmos, e isso inclui como protegemos nossa energia, nossa paz e nosso bem-estar. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Se você não aprende a dizer não, o mundo te sobrecarrega. Se você não se impõe limites, os outros os ultrapassam. Se você não protege sua mente, será facilmente manipulado pelas opiniões alheias. Os estoicos compreendiam que o autocuidado não era sobre luxo ou indulgência, mas sim sobre disciplina. Marco Aurélio, como imperador, carregava o peso de um império, mas ainda assim fazia questão de refletir sobre sua própria fortaleza interna, pois ele sabia: se sua mente estiver fraca, todo o resto desmorona. E com você não é diferente. Você precisa ser o guardião da sua energia, das suas escolhas e da sua evolução. Se você se negligencia, está se condenando a viver pela vontade dos outros. Quem não se cuida acaba preso em ciclos de esgotamento, insegurança e frustração. Mas quando você assume o controle, quando você decide que sua paz, sua saúde e seu tempo são inegociáveis, sua vida muda. Você para de se importar tanto com o que não pode controlar e começa a investir no que realmente importa: você. Agora eu quero saber, você está pronto para cuidar mais de si? Comente aqui embaixo: cuidarei mais de mim, porque esse compromisso precisa ser firme. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora vamos para o vídeo, porque hoje você vai aprender 11 ensinamentos estoicos para finalmente colocar a si mesmo como prioridade. 1. O primeiro compromisso é com você. Pense em quantas vezes você já fez promessas para si mesmo e quebrou. Quantas vezes você disse que ia começar a treinar, mas algo apareceu. Que ia dormir mais cedo, mas ficou rolando o feed do celular. Que ia se alimentar melhor, mas se rendeu à primeira desculpa. Agora pergunte-se: se um amigo fizesse isso com você, você confiaria nele? Se alguém marcasse um compromisso e te deixasse esperando várias vezes, sem dar explicação, você continuaria contando com essa pessoa? O problema é que quando se trata de nós mesmos, somos os primeiros a quebrar a palavra dada. Mas por que fazemos isso? Porque ninguém está olhando, porque achamos que não tem consequência. Mas tem, e essa consequência se chama falta de respeito próprio. Se você quer mudar sua vida, se você quer ser alguém que inspira respeito e que tem controle sobre a própria realidade, precisa começar respeitando a pessoa mais importante dessa história: você mesmo. Não importa o que você queira alcançar: mais saúde, mais dinheiro, mais paz, mais disciplina. Se você não tem palavra com você mesmo, qualquer mudança será temporária. Marco Aurélio governava um império. Ele tinha que tomar decisões que afetavam milhões de pessoas todos os dias. Ele tinha que enfrentar guerras, traições, desafios internos e externos. Mas ainda assim, escrevia diariamente em seu diário sobre sua própria conduta, suas próprias falhas e sua necessidade de continuar melhorando. Ele não esperava que ninguém fizesse isso por ele. Ele não delegava sua disciplina para outra pessoa. Ele assumia o compromisso de se tornar melhor todos os dias. E você? Você tem levado a sério o compromisso com a sua própria evolução? Ou você se trata como alguém descartável, alguém cujos planos podem ser adiados infinitamente? O primeiro compromisso que você precisa honrar não é com seu chefe, com sua família, com seus amigos. É com você. Se você diz que vai fazer algo, cumpra. Se você promete que vai se levantar cedo, levante. Se você decide que vai se dedicar a um projeto, se esforce até o fim. Porque cada vez que você fura um compromisso consigo mesmo, você está treinando sua mente para te ver como alguém fraco, alguém que não merece confiança. Pense nisso. Você acha que uma pessoa que não cumpre nem com suas próprias decisões
pode ser respeitada pelos outros? Você acha que alguém que vive prometendo mudanças e nunca as realiza pode ser levado a sério? Não. E o pior de tudo, essa pessoa nem mesmo se respeita. Quando você se compromete consigo mesmo e cumpre, algo muda dentro de você. Sua autoestima cresce. Você começa a se sentir mais no controle da sua vida. Você percebe que não precisa de motivação externa, porque sua palavra já é suficiente. Esse é o segredo da autodisciplina. Não esperar estar motivado, mas agir simplesmente porque você decidiu. E há algo ainda mais profundo nisso. Quando você se compromete e cumpre, você não precisa mais de validação externa. Você não precisa mais que alguém diga que você está indo bem, porque você sabe que está. Você sente a diferença na sua postura, na sua forma de andar, na sua forma de olhar no espelho. Você sente orgulho do que está construindo. Mas esse compromisso não é fácil. O mundo vai testar você. Sempre vai haver algo para te tirar do caminho. Sempre vai haver uma desculpa, uma distração, uma maneira fácil de escapar da responsabilidade. E é aí que você precisa decidir. Você vai continuar sendo a pessoa que sempre arruma uma justificativa? Ou vai ser a pessoa que se compromete e faz? Os estoicos acreditavam que nossa vida é moldada pelo que podemos controlar. E a coisa mais importante que você pode controlar é sua própria conduta. Você pode não controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar se você age ou se fica parado. Pode controlar se cumpre ou se inventa desculpas. Pode controlar se respeita sua palavra ou se a joga fora. Muitas pessoas passam a vida esperando um momento ideal, esperando ter mais tempo, esperando ter mais energia, esperando que tudo ao redor se alinhe perfeitamente antes de começar algo, mas esse momento nunca chega, porque ele não existe. A única coisa que existe é o agora. O único compromisso que realmente importa é aquele que você pode assumir hoje. Então pergunte-se, qual é o compromisso que você tem evitado cumprir? Qual é aquela coisa que você sabe que precisa fazer, mas sempre adia? Qual é a promessa que você fez para si mesmo e que ainda não honrou? Talvez seja algo pequeno, como ler um livro que pode transformar sua mentalidade. Talvez seja algo maior, como finalmente começar um projeto, mudar um hábito destrutivo, investir no seu crescimento pessoal. Seja o que for, faça agora. Comece agora. Porque cada dia que você adia é um dia a menos que você tem para viver a vida que realmente deseja. Os estoicos não viam o tempo como algo garantido. Para eles, cada dia era um presente, uma oportunidade de se tornar melhor, de agir com sabedoria, de fortalecer o caráter. Se você soubesse que tem pouco tempo, será que continuaria desperdiçando compromissos consigo mesmo? Você pode começar pequeno, mas comece. Escolha algo hoje e cumpra. Escolha algo que você vem adiando e termine, porque a diferença entre uma pessoa forte e uma pessoa fraca não é talento, não é inteligência, não é sorte. É o compromisso que cada uma tem consigo mesma. A partir de hoje, faça um pacto com você mesmo. Nunca mais desrespeitar sua própria palavra. Nunca mais ser a pessoa que promete e não cumpre. Nunca mais ser alguém que se trata como se não fosse importante. O primeiro compromisso da sua vida não é com ninguém mais, é com você. E se você falhar nesse compromisso, todo o resto estará comprometido. Agora é sua escolha. Você vai continuar sendo a pessoa que adia e arranja desculpas? Ou vai começar a ser a pessoa que assume e cumpre? O estoicismo não é um conceito distante. É ação, é disciplina, é compromisso. E começa agora. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 2. Você é seu próprio líder. A vida não envia resgates. Ninguém virá puxar você pela mão e levar até onde deseja chegar. Se há algo que o estoicismo ensina com clareza, é que você é o único responsável pelo rumo da sua própria existência. Enquanto você esperar por alguém que te diga o que fazer, por um momento perfeito ou por uma solução externa,
estará desperdiçando o tempo mais valioso que tem, o agora. Marco Aurélio escreveu: "O que está dentro do seu poder? Isso é o que importa." Repare que ele não disse para se preocupar com a injustiça dos outros, com a sorte, com o passado ou com qualquer outra coisa que esteja fora do seu controle. Ele nos lembra que a única coisa que realmente temos é a capacidade de comandar a nós mesmos. Mas, por algum motivo, tantas pessoas vivem como se fossem meros passageiros, esperando que o destino seja gentil, que alguém ofereça uma resposta, que o cenário ao redor se transforme sozinho. Essa espera é uma armadilha. Cada dia que você passa aguardando é um dia que você não vive. Porque a vida não recompensa quem espera, recompensa quem age. Enquanto algumas pessoas olham para a incerteza e congelam, outras olham para a mesma incerteza e caminham, mesmo sem ter todas as respostas. E adivinhe quem chega mais longe. A verdadeira força não está em saber tudo, mas em se mover apesar das dúvidas. O líder da sua vida precisa ser você. Nenhum mentor, nenhum livro, nenhuma filosofia pode substituir a decisão que você precisa tomar todos os dias. Assumir o controle do que está ao seu alcance. Isso significa parar de terceirizar suas escolhas para a opinião alheia. Significa parar de adiar porque tem medo de errar. Significa, acima de tudo, abandonar a ideia infantil de que alguém virá resgatar você. O mundo não funciona assim. Ele não se curva às suas lamentações. Ele não modifica as circunstâncias porque você se sente injustiçado. A realidade continua em movimento, com ou sem a sua participação ativa. Se você quer construir uma vida de verdade, precisa sair da posição de espectador. Imagine um barco à deriva no oceano, sem direção, sem destino, apenas sendo carregado pelas ondas. Essa é a vida de quem não se assume como líder de si mesmo. Os ventos externos decidem para onde essa pessoa vai. As opiniões dos outros, as expectativas sociais, os medos e inseguranças moldam suas decisões e ela se torna refém do acaso. Agora pense no oposto disso. Um navegador experiente, segurando firme o leme do próprio barco, ajustando as velas de acordo com os ventos, mas sempre mantendo um norte. Ele não controla o mar, mas controla sua embarcação. Ele não evita tempestades, mas aprende a atravessá-las. Isso é o que significa ser o comandante da própria vida. Muitos evitam assumir essa responsabilidade porque sentem que é um peso. Mas a grande verdade é que isso é uma libertação. Quando você entende que ninguém pode tomar suas decisões por você, que ninguém pode lutar as suas batalhas, você se torna livre. Livre da necessidade de agradar. Livre do medo de errar. Livre da dependência emocional de aprovação. O estoicismo não prega que você se isole ou que ignore as conexões humanas. Ele ensina que você deve ser autossuficiente emocionalmente, que deve agir não porque precisa da validação externa, mas porque faz parte do seu caráter. O que separa uma vida plena de uma vida vazia? Escolha. Escolha do que tolerar, do que alimentar na mente, do que aceitar e do que recusar. Se você não define suas escolhas, alguém fará isso por você. Se não estabelece seus limites, o mundo os ultrapassará. Repare em como algumas pessoas parecem ter mais tempo, mais energia, mais equilíbrio. Elas não têm um poder mágico. Elas simplesmente tomam posse da própria vida. Não acordam e esperam para ver o que o dia lhes reserva. Elas decidem. A decisão de liderar sua própria vida não acontece de uma só vez. Não há um momento épico em que você desperta e nunca mais volta atrás. É um compromisso diário. É um exercício constante de lembrar-se de que ninguém tem mais responsabilidade sobre o seu destino do que você. Aqueles que vivem esperando instruções acabam seguindo qualquer caminho que lhes é dado. Vivem de acordo com o que a sociedade diz que é certo, com o que os outros esperam, com o que parece mais fácil. Mas aqueles que lideram a si mesmos criam seus próprios caminhos. Isso não significa que você nunca pedirá conselhos, que nunca aprenderá com os outros. Mas significa que, no fim, é você quem decide. Você pode receber orientações, mas é quem dá o passo. Pode ouvir opiniões, mas não se deixa guiar cegamente por elas. Afinal, se você não tomar posse da sua própria vida, alguém tomará. O mundo está cheio de pessoas que querem ditar o que você deve pensar, o que deve sentir, como deve agir.
Mas isso só funciona com quem não assume o próprio leme. Ninguém pode viver sua jornada por você. Nenhuma conquista será realmente sua se for baseada no que os outros esperam. Nenhuma mudança será duradoura se você fizer apenas para impressionar. Nenhum crescimento será genuíno se vier da necessidade de aceitação. A liberdade verdadeira vem quando você aceita que ninguém virá te salvar. Isso pode parecer assustador no início, mas é o primeiro passo para um poder pessoal que poucos possuem. O dia que você parar de buscar um salvador e começar a agir como seu próprio líder, será o dia que sua vida realmente começará. Os estoicos não esperavam que a vida fosse fácil. Eles não esperavam que as respostas caíssem do céu. Eles se fortaleciam para enfrentar qualquer cenário. E você, ainda está esperando que alguém tome decisões por você? Ainda está esperando que alguém te diga o que fazer? A única pessoa que pode guiar sua vida com sabedoria é aquela que olha para você no espelho. Se você quer um futuro diferente, assuma o comando. Porque no final das contas, ou você é o líder da sua vida, ou é apenas um passageiro sendo levado para onde os ventos soprarem. A escolha é sua, e sempre foi. 3. Defina suas prioridades ou o mundo fará isso por você. O tempo não espera por ninguém. A cada manhã, um novo dia se inicia, repleto de escolhas a serem feitas, de caminhos a serem percorridos. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que, se não definirem suas próprias prioridades, alguém fará isso por elas. E quando isso acontece, raramente o resultado é algo que realmente as beneficia. O mundo é caótico, cheio de demandas externas, distrações e pressões que tentam arrastar você para direções que talvez nunca tenha escolhido conscientemente. Se você não estabelecer o que é importante na sua vida, será apenas mais uma peça no tabuleiro de alguém. As pessoas costumam acreditar que são donas do próprio destino, mas a realidade mostra outra coisa. Muitas vezes, os dias são preenchidos por obrigações que não foram escolhidas, por compromissos assumidos sem reflexão, por tarefas que parecem urgentes, mas que não contribuem em nada para o crescimento pessoal. No final, a sensação é de que as semanas passam sem que algo significativo tenha sido conquistado. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque alguém ou alguma coisa está definindo suas prioridades no seu lugar. Pode ser o trabalho que exige sempre mais, sem oferecer equilíbrio. Pode ser a sociedade empurrando padrões que você nunca questionou. Pode ser simplesmente a procrastinação que faz com que o tempo seja desperdiçado com trivialidades. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, entendia que a vida é curta e que cada momento deve ser utilizado com sabedoria. Ele nos lembra que aquilo que damos atenção se torna a nossa realidade. Se não decidimos para onde queremos direcionar nossa energia, seremos puxados em todas as direções, como uma folha ao vento, sem rumo, sem controle, sem propósito. Para ele, a disciplina de decidir o que merece prioridade não era apenas uma questão de produtividade, mas uma questão de honra. Pois viver sem um senso de direção é desperdiçar o maior presente que temos, o tempo. Ao longo dos séculos, grandes mentes entenderam essa verdade. Os que conquistaram grandes feitos não foram aqueles que tentaram fazer tudo, mas aqueles que escolheram com precisão onde focar sua atenção. O sucesso em qualquer área não vem de abraçar todas as possibilidades, mas de eliminar o que é irrelevante e focar no que realmente importa. No entanto, a maioria das pessoas vive no piloto automático, respondendo às exigências dos outros, tentando agradar a todos, resolvendo pequenos problemas, enquanto os verdadeiros desafios da vida continuam ignorados. A modernidade trouxe um inimigo sutil, mas perigoso: o excesso de informação. Nunca houve tantas distrações, tantas notificações, tantos convites para desviar do que realmente importa. Se antes era difícil manter o foco, hoje se tornou quase uma guerra interna. Cada clique, cada nova mensagem, cada novidade tenta capturar sua atenção. E se você não tiver clareza sobre o que realmente importa, será levado pela maré da irrelevância. O que torna essa situação ainda mais crítica é que muitos só percebem que desperdiçaram tempo quando já é tarde demais. Os anos passam e de repente surge a pergunta: o que realmente construí? O que foi realmente importante?
É nesse momento que alguns se arrependem de não terem tomado as rédeas de suas vidas mais cedo. Eles percebem que passaram mais tempo resolvendo problemas de outras pessoas do que investindo em seus próprios sonhos, que disseram sim para inúmeras coisas que não tinham valor, enquanto ignoraram aquilo que realmente poderia tê-los levado mais longe. O estoicismo ensina que devemos viver cada dia como se fosse o último. Não no sentido impulsivo, mas no sentido de dar valor ao presente e garantir que cada momento seja gasto de forma significativa. Afinal, o amanhã não é garantido, e desperdiçar o hoje esperando um futuro ideal é um erro grave. O problema é que definir prioridades exige esforço. É muito mais fácil ser levado pelo fluxo do que tomar decisões conscientes. É mais cômodo seguir o que os outros fazem, deixar que as circunstâncias determinem o caminho. Mas esse é o caminho da mediocridade. Aqueles que realmente vivem em alto nível não deixam que o acaso decida seus passos. Eles sabem o que querem e eliminam o que não contribui para a sua evolução. A clareza sobre o que é importante transforma sua vida. Quando você sabe o que realmente importa, as escolhas se tornam mais simples. Você para de dizer sim para tudo, para de se envolver em discussões desnecessárias, para de desperdiçar tempo com aquilo que não leva a lugar algum. Você começa a agir com intenção, a construir algo sólido, a sentir progresso real. Mas como descobrir o que realmente merece prioridade? O primeiro passo é a reflexão. Pergunte-se: o que, se feito consistentemente, mudaria minha vida para melhor? O que realmente traria progresso e significado? Responder a isso exige honestidade, pois muitas vezes nos enganamos, achando que estamos ocupados com coisas importantes, quando, na verdade, apenas estamos evitando o que realmente precisa ser feito. Outro ponto essencial é aprender a eliminar. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se tudo parece importante, significa que você ainda não filtrou o essencial do supérfluo. Para viver uma vida significativa, é necessário cortar o excesso, remover o ruído, se afastar das distrações. Isso pode significar abandonar certos hábitos, reduzir o tempo gasto com coisas que não trazem crescimento, ou até mesmo se afastar de pessoas que drenam sua energia sem oferecer nada em troca. Muitos têm medo de definir prioridades porque isso significa dizer não para muitas coisas. Mas a realidade é que ao não escolher conscientemente suas prioridades, você já está dizendo não para algo, para a sua própria vida. O tempo que você dedica a coisas que não importam é o tempo que você tira do que poderia realmente fazer a diferença. Os estoicos acreditavam que a sabedoria está em focar apenas naquilo que podemos controlar. E dentro desse controle está a forma como usamos nosso tempo. Se cada dia é uma página em branco, quem deve escrever nela é você. Se você não escolhe o que será registrado, outras pessoas escreverão no seu lugar. E se isso acontecer, há grandes chances de que a história da sua vida não seja aquela que você realmente queria contar. A vida não espera por ninguém. Não importa o quanto você se distraia, o tempo continuará correndo. A única escolha que você realmente tem é decidir como irá usá-lo. Cada dia desperdiçado com o que não importa é um dia a menos para construir o que realmente faz sentido. Se há algo que você pode aprender com o estoicismo e aplicar agora mesmo, é isso. Escolha o que é importante antes que o mundo escolha por você. 4. Pare de reagir, comece a conduzir. Os dias passam e muitas pessoas vivem como se estivessem apenas respondendo a tudo que acontece ao redor. É como se fossem jogadas de um lado para o outro, sem controle real sobre suas vidas. Alguém diz algo ofensivo e elas reagem com raiva. O trânsito fica congestionado e a impaciência toma conta. Uma notícia ruim chega e o humor desmorona. O tempo todo, emoções e circunstâncias externas determinam como elas se sentem, o que fazem e até mesmo quem se tornam. Mas existe um problema nisso. Quem apenas reage nunca está no controle. Os estoicos entendiam essa verdade. Para eles, a chave para uma vida plena não era evitar dificuldades, pois elas são inevitáveis, mas aprender a não ser escravo das reações automáticas. Marco Aurélio, que governava um dos impérios mais poderosos da história, não poderia se dar ao luxo de viver reagindo ao que acontecia. Se ele agisse apenas no calor do momento,
seria apenas mais um homem perdido em meio ao caos. Mas ele sabia que sua força estava em escolher conscientemente como agir e não simplesmente reagir ao acaso. A diferença entre aqueles que conduzem suas vidas e aqueles que apenas reagem é simples, mas transformadora. Quem reage constantemente está sempre um passo atrás, está sempre correndo atrás do prejuízo, tentando resolver problemas depois que eles acontecem, sentindo-se vítima das circunstâncias. Mas quem assume a posição de condutor não apenas age antes que os problemas surjam, ele define o rumo da própria existência. Quantas vezes você já se pegou frustrado porque algo inesperado aconteceu e desorganizou tudo? Quantas vezes um comentário, um olhar ou um pequeno contratempo estragou seu dia? Isso acontece porque quando você vive apenas reagindo, qualquer coisa tem o poder de afetar sua paz. Você se torna vulnerável, dependente de que tudo ao seu redor esteja perfeito para se sentir bem. Mas o mundo nunca será perfeito. Sempre haverá desafios, pessoas difíceis, momentos inesperados. O que precisa mudar não é a realidade externa, é a forma como você responde a ela. Imagine uma tempestade. A maioria das pessoas, ao se deparar com ela, entra em pânico. Correm de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas há aqueles que permanecem firmes, analisam a situação e tomam decisões estratégicas. Eles não ignoram a tempestade, mas também não se deixam consumir pelo medo. Eles agem com intenção, e não apenas por impulso. Isso é o que significa conduzir sua vida, em vez de apenas reagir. Significa ter um plano, saber onde quer chegar, definir suas ações com base em seus valores e não apenas em suas emoções do momento. Aqueles que vivem no automático, apenas reagindo ao que acontece, são facilmente manipuláveis. A sociedade lhes diz o que pensar, a mídia lhes diz no que acreditar, e as redes sociais controlam suas emoções como se fossem marionetes. Uma notícia os revolta. Um comentário os desestabiliza. Uma mudança inesperada os paralisa. Eles não percebem, mas estão sempre sendo puxados por forças externas. A verdadeira liberdade vem quando você decide que não será mais controlado dessa forma. Quando escolhe que sua paz, suas decisões e sua vida não serão definidas pelo acaso. Isso não significa ignorar as dificuldades ou fingir que problemas não existem. Significa ser estrategista e não impulsivo. Os grandes líderes, pensadores e sábios da história não foram aqueles que agiram sem pensar. Foram aqueles que mantiveram a clareza mesmo diante do caos. Eles não permitiram que a raiva, o medo ou a frustração os governassem. E você? Tem sido guiado pelos seus princípios ou está apenas reagindo a tudo ao seu redor? Tem feito escolhas conscientes ou apenas deixado que os dias passem, tentando resolver problemas conforme eles surgem? A mudança começa no momento em que você percebe que não precisa responder a tudo. Nem toda provocação merece uma resposta. Nem todo problema precisa consumir sua energia. Nem todo obstáculo deve ser encarado como um desastre. Você pode escolher. Pode definir no que focar. Pode estabelecer prioridades e ignorar aquilo que não faz diferença. Pense no que realmente importa para você, nos seus objetivos, naquilo que deseja construir. Agora pergunte-se: suas ações estão alinhadas com isso ou você apenas responde ao que a vida joga em seu caminho? Se você passa seus dias apenas apagando incêndios, talvez esteja permitindo que o mundo dite o rumo da sua vida. O estoicismo ensina que a única coisa que realmente controlamos é a nós mesmos. Isso significa que você pode decidir como quer agir, independentemente do que acontece ao redor. Pode escolher se vai se irritar ou manter a calma, se vai alimentar o medo ou buscar soluções, se vai deixar que pequenos contratempos desviem você do seu caminho ou se seguirá firme, sem se abalar com o que não importa. E acredite, essa escolha faz toda a diferença. O tempo passa de qualquer forma, mas quem conduz sua vida com intenção chega mais longe. Quem apenas reage se perde no meio do caminho. Chega um momento em que você precisa decidir: vai continuar sendo controlado pelo que acontece ou vai assumir o controle do seu destino? O poder está e sempre esteve em suas mãos. 5. Seu tempo é mais precioso do que você pensa. O tempo é a única coisa que você jamais poderá recuperar. Dinheiro pode ser ganho novamente, oportunidades podem surgir de novo, mas cada segundo que passa nunca mais volta.
Ainda assim, muitos vivem como se tivessem tempo infinito, desperdiçando horas, dias, anos com coisas que não trazem nada em troca. Eles não percebem que, ao perderem tempo, estão perdendo vida. Sêneca alertava: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. E essa é a verdade brutal. O problema nunca foi a falta de tempo. O problema é como o utilizamos. O dia tem as mesmas 24 horas para todos, mas algumas pessoas realizam coisas extraordinárias, enquanto outras apenas sobrevivem, presas em um ciclo de distração e adiamento. Olhe para sua rotina. Reflita honestamente sobre onde seu tempo tem sido investido. Quantas horas você entrega para preocupações inúteis? Quantos minutos gasta rolando telas, consumindo conteúdos vazios, vivendo a vida dos outros ao invés de construir a sua? Quanto de sua atenção é drenada por conversas irrelevantes, por distrações que não agregam nada ao seu crescimento? A vida é curta, mas pode ser ainda mais curta para quem não sabe utilizá-la. Cada momento desperdiçado com futilidades é um pedaço da sua existência que nunca mais poderá ser recuperado. Isso significa que, sem perceber, você pode estar trocando o tempo que tem por nada, e o nada, quando acumulado, se transforma em arrependimento. Os estoicos entendiam essa verdade. Para eles, cada dia era um presente, uma oportunidade de se aprimorar, de agir com propósito. Eles não viam o tempo como um recurso descartável, mas como um bem sagrado. Não havia espaço para lamentações sem ação, para procrastinação sem consequência. Eles sabiam que uma vida desperdiçada não é apenas uma questão de tempo perdido, mas de potencial não realizado. Muitas pessoas acreditam que terão sempre um depois para começar algo importante, depois de um dia menos cansativo, depois que a motivação aparecer, depois que a oportunidade perfeita surgir. Mas esse depois é uma ilusão. Ele nunca chega, porque a verdade é que o único tempo que você tem para agir é agora. Se você não assumir o controle do seu tempo, alguém fará isso por você. O mundo está cheio de distrações esperando para sequestrar sua atenção. Redes sociais, entretenimento descartável, obrigações que não são suas, pressões externas que tentam definir como você deve viver. Se você não decidir o que é importante, será levado pelo fluxo e, quando perceber, terá gasto seus dias em tudo, menos no que realmente importa. Já parou para pensar em como tantas pessoas chegam ao final da vida e se arrependem? Elas não lamentam o dinheiro que não ganharam, nem os bens que não acumularam. Elas lamentam o tempo que desperdiçaram, as oportunidades que não agarraram, as experiências que deixaram para depois, a vida que não viveram. E você? Está vivendo de forma consciente ou apenas deixando o tempo escorrer pelas mãos? Está investindo seus dias em algo que constrói um futuro sólido ou está apenas reagindo ao que acontece? A grande diferença entre aqueles que realizam algo significativo e aqueles que apenas sobrevivem está em como encaram o tempo. Os que entendem seu valor o protegem como um tesouro. Eles dizem não para o que não é essencial, eliminam distrações, estabelecem prioridades, agem sem esperar pelo momento perfeito. Você pode começar agora. Avalie sua rotina e corte o que não contribui para a sua evolução. Se algo não te fortalece, não te inspira, não te faz crescer, então está roubando um pedaço da sua vida. E sua vida é curta demais para ser desperdiçada. O tempo é seu bem mais precioso. Use-o com sabedoria. 6. Afaste-se de quem drena sua força. Nem todas as batalhas da sua vida são travadas contra o mundo lá fora. Muitas delas acontecem bem perto de você, dentro dos círculos que escolhe frequentar, entre as pessoas com quem decide compartilhar seus dias. E nem sempre essas pessoas estão ao seu lado para fortalecer, apoiar ou inspirar. Algumas simplesmente drenam sua energia, sugam sua motivação e reduzem sua confiança. Se você não prestar atenção, pode estar cercado por aqueles que, ao invés de te impulsionarem, estão te puxando para trás. E a pior parte é que, muitas vezes, isso acontece de forma tão sutil que você nem percebe. O estoicismo ensina que devemos proteger nossa mente daquilo que não está sob nosso controle. Mas o que poucos percebem é que uma das maiores ameaças à nossa paz e ao nosso crescimento não vem apenas dos desafios externos, e sim das influências negativas ao nosso redor. Sêneca alertava que precisamos ser seletivos
com quem permitimos entrar em nossas vidas, pois as companhias erradas podem corromper até mesmo o espírito mais forte. Pense nisso. Se alguém constantemente desvaloriza suas conquistas, ridiculariza seus sonhos ou tenta diminuir sua autoestima, por que essa pessoa ainda ocupa espaço na sua vida? O tempo que você gasta ao lado de quem te desmotiva é tempo roubado do seu próprio desenvolvimento. É um preço alto demais a se pagar por algo que não te acrescenta nada. Muitas vezes, o medo da solidão faz com que as pessoas se agarrem a relacionamentos tóxicos, amizades desgastadas ou ambientes que não oferecem crescimento. Mas o que é pior? Estar sozinho por um tempo enquanto constrói sua força, ou permanecer cercado por aqueles que enfraquecem seu espírito, te impedem de crescer e drenam sua energia. A solidão pode ser um espaço de fortalecimento. O convívio com as pessoas erradas, por outro lado, pode ser uma prisão silenciosa. Nem todo mundo que sorri para você quer o seu bem. Nem todos que dizem te apoiar realmente torcem pelo seu sucesso. Algumas pessoas preferem ver você no mesmo lugar, sem evolução, sem progresso, porque sua mudança as obriga a encarar a própria estagnação. Quando você cresce, você se torna um espelho que reflete a inércia delas. E isso é algo que muitos não suportam ver. O que você precisa entender é que proteger sua energia não é egoísmo, é sabedoria. Você não pode carregar todos nas costas, não pode gastar seu tempo tentando convencer alguém a acreditar em você. Seu crescimento não precisa de aprovação. Quem realmente te apoia, estará lá. Quem tenta te limitar já fez sua escolha. Os estoicos não se preocupavam em agradar todos ao redor. Eles sabiam que a opinião alheia não era algo digno de controle. O que importava era manter a mente forte, os valores sólidos e o propósito claro. Marco Aurélio, sendo imperador, enfrentava constantemente a inveja, a manipulação e as traições de pessoas que estavam ao seu redor. Se ele tivesse dado ouvidos a cada crítica, se tivesse permitido que essas influências o desviassem de seu caminho, teria se perdido no meio do caos. Mas ele manteve o foco no que realmente importava. E é isso que você precisa fazer. Olhe ao seu redor e pergunte-se: essas pessoas me impulsionam ou me limitam? Me fortalecem ou me drenam? Me inspiram ou me fazem duvidar de mim mesmo? Se a resposta não for positiva, talvez seja a hora de se afastar. Isso não significa que você precise cortar laços de maneira agressiva ou criar conflitos desnecessários. O afastamento pode ser silencioso. Pode ser uma mudança de prioridades. Pode ser simplesmente investir seu tempo em novas conexões, em ambientes que te façam crescer. Mas o mais importante é ter consciência de que sua energia é um recurso valioso e você deve protegê-la com a mesma determinação com que protege seu tempo e sua mente. Se alguém constantemente mina sua confiança, desvaloriza seus esforços ou enfraquece sua força, você precisa se perguntar por que essa pessoa ainda está presente na sua jornada. Não há evolução verdadeira enquanto você carrega consigo pesos que não te pertencem. Escolha bem as pessoas que te cercam, porque elas influenciam mais sua vida do que você imagina. 7. Seus pensamentos são suas armas. A batalha mais decisiva da sua vida não acontece lá fora. Não está no seu trabalho, nos seus relacionamentos ou nos desafios do dia a dia. Ela acontece dentro da sua própria mente. O que você pensa determina o que você sente, como age e até mesmo o que acredita ser capaz de conquistar. Se sua mente é cheia de insegurança, dúvida e pensamentos de autossabotagem, então você está lutando contra si mesmo antes mesmo de enfrentar o mundo. Os estoicos entenderam que o maior campo de guerra de um homem é sua própria mente. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm sobre elas. Isso significa que não são os desafios que definem você, mas a forma como você pensa sobre eles. Se sua mente estiver cheia de fraqueza, qualquer obstáculo parecerá impossível. Se estiver cheia de força, nada poderá te parar. Pense em como um ferreiro molda uma lâmina. Ele não simplesmente a encontra pronta. Ele aquece o metal, bate nele repetidas vezes, afia com precisão até que fique cortante. Sua mente deve ser tratada da mesma forma. Ela precisa ser trabalhada, polida e fortalecida todos os dias. Um pensamento enferrujado não corta. Uma lâmina sem fio não serve para o combate. Se você não refinar sua forma de pensar,
sua própria mente se tornará um peso ao invés de uma arma. O que acontece quando uma pessoa treina seu corpo todos os dias, mas não treina sua mente? Ela pode se tornar forte fisicamente, mas continuará fraca internamente. E essa fraqueza se manifesta de muitas formas: medo do fracasso, paralisia diante das dificuldades, necessidade de aprovação, autossabotagem constante. Ela pode ter todo o potencial do mundo, mas nunca conseguirá aproveitá-lo porque a própria mente a impede. Seus pensamentos moldam sua realidade. O que você alimenta dentro da sua cabeça define o que acontece fora dela. Quem pensa como um derrotado, age como um derrotado. Quem enxerga o mundo com pessimismo acaba vivendo uma realidade cinza, mas aquele que treina sua mente para ser forte, para ser resiliente, para ser estratégica, se torna inabalável diante dos desafios. A boa notícia é que você pode mudar isso. Pensamentos são como músculos. Se você passa a vida treinando a negatividade, é isso que ficará forte dentro de você. Mas se você começar a treinar um pensamento afiado, consciente e direcionado para o que importa, então sua mente se tornará uma verdadeira arma contra qualquer obstáculo. A mente bem treinada não é aquela que nunca tem dúvidas ou medos. É aquela que sabe controlar esses sentimentos e não permitir que eles assumam o comando. Uma pessoa forte mentalmente sente o medo, mas avança mesmo assim. Ela encara desafios, mas não se rende à negatividade. Ela entende que tudo o que acontece pode ser usado como aprendizado e que, independentemente da situação, a única coisa que pode realmente controlar é a maneira como pensa sobre ela. Os estoicos ensinavam que seus pensamentos são a única coisa que ninguém pode tirar de você. O mundo pode tirar sua estabilidade, pode desafiar suas certezas, pode colocar barreiras no seu caminho, mas sua mente sempre será sua. E a pergunta é: você está cuidando dela ou deixando que ela se enfraqueça? Muitas pessoas vivem no automático, alimentando crenças que foram colocadas nelas sem questionar. Eu não sou bom o bastante. Eu sempre fracasso. Isso nunca vai dar certo para mim. Mas de onde vêm esses pensamentos? Quem disse que eles são verdadeiros? Muitas vezes não são baseados na realidade, mas sim em experiências passadas, em medos, em opiniões de terceiros. E o maior erro que você pode cometer é acreditar neles sem questionar. A mente forte não é aquela que se enche de falsas afirmações positivas, mas sim aquela que sabe questionar os próprios pensamentos, que não aceita qualquer ideia como verdade absoluta, que examina suas crenças e se pergunta: isso realmente faz sentido ou é apenas um reflexo da minha insegurança? Uma lâmina afiada precisa ser usada com precisão. Uma mente afiada precisa ser treinada para direcionar seus pensamentos para o que realmente importa. Se você gasta sua energia se preocupando com o que não pode mudar, se consumindo com problemas que não são seus, ou dando importância para críticas vazias, então está desgastando sua própria arma. Pense em tudo o que você poderia conquistar se sua mente trabalhasse a seu favor, ao invés de contra você. Se ao invés de se encher de dúvidas, você se enchesse de clareza. Se ao invés de se paralisar pelo medo, você avançasse com estratégia. Se sua mente estiver alinhada com o seu propósito, nada poderá te impedir. Agora reflita: o que você tem colocado dentro da sua mente ultimamente? O que tem fortalecido seus pensamentos? Ou será que tem deixado sua lâmina enferrujar, aceitando qualquer crença limitante como verdade absoluta? O que define sua vitória ou sua derrota não é o mundo lá fora. É o que acontece dentro da sua própria mente. Cuide dela. Afie seus pensamentos e nunca mais permita que sua própria mente seja sua maior inimiga. 8. Solidão não é fraqueza, é treinamento. Nem todo silêncio é vazio. Nem toda solidão é sinal de fraqueza. Às vezes, é no isolamento que encontramos as respostas mais importantes, que descobrimos nossa verdadeira força. Mas o mundo moderno teme o silêncio. Fomos condicionados a acreditar que estar sozinho é um problema, que a solidão é um sinal de falha, de abandono, de incapacidade. No entanto, os grandes pensadores, os verdadeiros líderes e os espíritos mais fortes da história compreenderam que a solidão, quando bem usada, é um período de crescimento, de refinamento, de preparação.
Os estoicos enxergavam o tempo a sós não como uma maldição, mas como um presente. Marco Aurélio, um imperador cercado por conselheiros, generais e diplomatas, fazia questão de reservar momentos para refletir sozinho. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos estoicos, ensinava que não podemos depender dos outros para encontrar nossa paz. E Sêneca, em suas cartas, lembrava que muitos vivem cercados de gente, mas continuam solitários porque não sabem aproveitar sua própria companhia. Se você não aprende a estar consigo mesmo, será prisioneiro da necessidade de aprovação. Sempre buscará distrações, validação externa, companhia constante para preencher um vazio que, na verdade, só pode ser resolvido internamente. Mas quando você abraça a solidão como uma fase de aprendizado, percebe que ali no silêncio há um poder que poucos conseguem acessar. Os maiores guerreiros não treinam no campo de batalha. Eles treinam na escuridão, no anonimato, longe dos olhos do mundo. Eles afiam suas habilidades, fortalecem sua mente, preparam-se para o momento certo. O mesmo acontece com aqueles que sabem usar a solidão a seu favor. Eles não buscam distrações o tempo todo. Eles não temem o silêncio. Eles o transformam em uma ferramenta para se tornarem mais fortes. Mas o medo da solidão faz muitos evitarem esse processo. Eles se cercam de barulho, de conversas vazias, de interações sem significado, apenas para fugir de si mesmos. Correm para redes sociais, se afundam em entretenimento superficial. Aceitam qualquer companhia apenas para não enfrentar o desconforto de estarem sozinhos com seus próprios pensamentos. No entanto, essa fuga os mantém fracos, porque nunca se enfrentam, nunca olham para dentro, nunca fortalecem a própria mente. Estar sozinho não significa estar perdido. Pelo contrário, é uma oportunidade para se encontrar, para refletir sobre seus passos, seus erros, seus acertos, para se conhecer melhor, para entender o que realmente deseja, para se tornar alguém mais forte e mais independente. O problema não é a solidão. O problema é como você a encara. Se vê a solidão como um castigo, viverá tentando escapar dela a qualquer custo. Mas se enxergar como uma fase de evolução, perceberá que os momentos mais poderosos da sua vida podem acontecer quando está sozinho. Os estoicos ensinavam que um homem deve ser autossuficiente emocionalmente. Isso não significa que ele deva viver isolado, sem amigos ou conexões, mas significa que ele não deve depender desesperadamente da presença dos outros para sentir que sua vida tem valor. A verdadeira força vem de dentro, não de fora. Quantas pessoas passam a vida inteira fugindo da solidão e, no fim, percebem que nunca souberam quem realmente são? Quantos vivem rodeados de gente, mas sentem um vazio profundo porque nunca aprenderam a estar em paz consigo mesmos? Aqueles que aprendem a usar a solidão para crescer se tornam inabaláveis. Eles não temem ficar sozinhos, porque sabem que ali está um campo de treinamento para sua mente, um espaço para amadurecer, para fortalecer sua disciplina e para construir sua identidade sem influências externas. A verdadeira batalha da vida não é travada contra o mundo. Ela acontece dentro de você. E muitas dessas batalhas são vencidas quando você tem coragem de enfrentar a solidão e transformá-la em um período de crescimento. O mundo tenta te convencer de que estar sozinho é um problema, mas agora você sabe que, na verdade, pode ser a sua maior força. 9. Pare de esperar respeito de quem não se respeita. O respeito não pode ser comprado, exigido ou suplicado. Ele é conquistado, mas não de qualquer um. A verdade é que não adianta esperar respeito de quem sequer valoriza a própria vida. Você pode dar o seu melhor, demonstrar caráter, ser leal, ser correto, mas se a outra pessoa vive em um estado de descaso consigo mesma, não há nada que você possa fazer para mudar isso. Os estoicos entendiam que o que não está sob o nosso controle deve ser deixado de lado, e a forma como os outros enxergam você não está sob seu controle. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da história, escreveu em suas meditações que devemos agir com justiça, retidão e sabedoria, independentemente da forma como os outros nos tratam. Isso porque aqueles que não respeitam a si mesmos são incapazes de oferecer respeito verdadeiro a qualquer pessoa. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já se decepcionou esperando consideração de alguém que nunca soube o que era isso?
Quantas vezes dedicou tempo e energia tentando ser reconhecido por quem não reconhece nem o próprio valor? A frustração vem porque você acredita que, se agir com integridade, receberá integridade de volta. Mas essa não é uma troca automática. O respeito é como um reflexo no espelho. Ele só aparece para aqueles que sabem enxergá-lo. É um erro comum tentar ganhar a admiração de pessoas que desprezam tudo o que não compreendem. Você pode ser forte, pode ser justo, pode ser sábio, mas se a outra pessoa vive em um mundo de mediocridade, preguiça e autopiedade, ela não verá virtudes em você. Verá apenas uma ameaça. Porque quando alguém sem princípios se depara com uma pessoa disciplinada, ética e determinada, essa pessoa se sente exposta. E ao invés de respeitar, muitas vezes, tenta rebaixar, minimizar ou até ridicularizar aquilo que nunca teve coragem de construir para si. Os estoicos nos ensinam que devemos escolher nossas batalhas com sabedoria. Gastar sua energia tentando obter respeito de quem não respeita nada é uma guerra perdida. Não é seu dever ensinar alguém a valorizar o que é correto. Não é sua responsabilidade fazer com que alguém entenda o que significa ter princípios. Sua única responsabilidade é viver de acordo com os seus próprios valores, sem esperar reconhecimento de quem nunca aprendeu a reconhecer nada além da própria fraqueza. Se alguém não respeita a própria jornada, se ignora seu próprio crescimento, se não tem consciência do que significa construir algo de valor, como essa pessoa teria a capacidade de respeitar a sua caminhada? Muitas pessoas vivem buscando validação em lugares errados. Tentam provar seu valor para aqueles que jamais serão capazes de reconhecê-lo. Lutam por respeito onde ele nunca existiu. E no final, sentem-se esgotadas, frustradas, questionando se realmente valem alguma coisa. Mas o problema nunca esteve nelas. O problema é esperar maturidade de quem ainda não amadureceu, tentar plantar sabedoria em solo infértil, buscar consideração em mentes que ainda vivem na inconsciência. O que acontece quando você para de esperar respeito de quem não se respeita? Algo poderoso. Você percebe que nunca precisou desse respeito em primeiro lugar. Você entende que o verdadeiro respeito começa dentro de você. Quando você honra seus próprios princípios, quando age com retidão independentemente das circunstâncias, quando vive sem precisar da aceitação de ninguém, você se torna inabalável. Os estoicos não se preocupavam em agradar. Eles não perdiam tempo tentando convencer os outros de sua integridade. Eles simplesmente viviam de acordo com o que acreditavam, e isso era suficiente. Porque a verdadeira fortaleza não precisa de aplausos. A grande questão é: você está vivendo sua vida tentando ser reconhecido pelos outros ou está vivendo de acordo com seus próprios valores? Porque no fim, o respeito que realmente importa não é o que vem de fora. É o respeito que você tem por si mesmo. Então, não desperdice sua energia tentando mudar a visão de quem ainda não aprendeu a enxergar. O que realmente vale a pena não precisa ser provado. Seja sólido, seja íntegro e siga em frente. 10. Sua autoconfiança é construída nos bastidores. A confiança verdadeira não nasce do acaso, nem surge repentinamente quando você precisa dela. Ela é construída, forjada, lapidada nos momentos em que ninguém está olhando. No silêncio da preparação, nas decisões que ninguém vê, nos hábitos diários que parecem pequenos, mas que definem quem você realmente é. Muitos acreditam que a autoconfiança surge quando alguém finalmente os reconhece, quando recebem uma oportunidade ou quando superam um grande desafio. Mas isso é uma ilusão. A confiança não vem da aprovação externa, vem do que você faz quando ninguém está te observando. O guerreiro não se torna forte no campo de batalha. O orador não se torna eloquente diante da multidão. O sábio não se torna sábio apenas no momento da decisão. Tudo isso é um reflexo do que já foi construído antes. Os estoicos entendiam que a preparação silenciosa era a base de uma vida forte. Marco Aurélio escrevia suas reflexões diariamente, não para impressionar os outros, mas para fortalecer sua própria mente. Epicteto ensinava que o treinamento mental era essencial para enfrentar os desafios da vida com serenidade. Eles sabiam que a verdadeira fortaleza não surge na hora da necessidade, mas é cultivada nos momentos comuns, no esforço constante e disciplinado que acontece longe dos olhares alheios. Se você quer ser forte quando o mundo te testar,
precisa ser disciplinado quando ninguém estiver prestando atenção. O que você faz nos bastidores define como você age no palco da vida. Se seus dias são marcados pela preguiça, pela procrastinação e pela falta de compromisso consigo mesmo, não espere estar preparado quando chegar o momento decisivo. Mas se você cultiva hábitos sólidos, se treina sua mente para ser resiliente e sua disciplina para ser inquebrável, quando o mundo te testar, você já estará pronto. A autoconfiança não vem de elogios, não vem de conquistas superficiais. Ela nasce da certeza de que você se preparou, de que fez o que precisava ser feito, de que pode confiar em si mesmo, porque já enfrentou suas fraquezas antes mesmo que o mundo pudesse apontá-las. Quantas vezes você já se sentiu inseguro diante de um desafio? Quantas vezes duvidou da própria capacidade? Isso acontece porque sua mente sabe quando você não está preparado. Ela conhece seus bastidores. Se você tem o hábito de adiar, de evitar desconfortos, de fugir das responsabilidades, sua mente se lembrará disso no momento crucial. Mas se você tem um histórico de disciplina, de enfrentar desafios sem hesitar, de se aprimorar todos os dias, sua mente se lembrará disso também. A autoconfiança é um reflexo das pequenas escolhas diárias. Cada vez que você decide agir em vez de adiar, que escolhe disciplina em vez de preguiça, que enfrenta um desafio em vez de evitá-lo, você fortalece essa confiança. Você constrói um histórico que diz para sua mente: eu sou capaz, eu já fiz isso antes, eu estou pronto. O problema é que muitas pessoas querem a segurança da confiança sem o compromisso da preparação. Querem se sentir fortes sem terem se fortalecido. Querem se sentir prontas sem terem treinado. Mas a vida não funciona assim. Você não pode esperar que sua mente confie em você se você mesmo não dá motivos para que isso aconteça. Os estoicos ensinavam que a preparação constante é o que nos torna invulneráveis às dificuldades da vida. Se você pratica a disciplina diariamente, se testa seus limites e se desafia quando ninguém está te cobrando, então estará preparado para qualquer situação que surgir. Mas se você só busca força quando precisa dela, descobrirá tarde demais que ela não está lá. A autoconfiança real não é arrogância. Não é uma crença cega de que tudo dará certo. É a certeza fundamentada de que você fez o necessário para estar pronto. É a tranquilidade de quem sabe que, independentemente do que acontecer, tem a preparação e a mentalidade certas para lidar com qualquer desafio. Então, pergunte-se, o que você está fazendo nos bastidores da sua vida? Como está moldando sua mente, seu caráter, sua força? Você está se preparando ou apenas esperando que a confiança apareça quando precisar dela? Porque no final, o que você faz em silêncio é o que define o que você será quando o mundo te observar. 11. Não espere motivação. Confie no hábito. Motivação é passageira. A ideia de que a motivação é essencial para o sucesso é uma ilusão perigosa. Se você depender da motivação para agir, estará à mercê do acaso, da inconstância e do seu próprio humor. A motivação pode ser poderosa, pode te dar um impulso inicial, pode acender uma faísca dentro de você. Mas o que acontece quando ela desaparece? O que acontece quando os dias difíceis chegam, quando o entusiasmo inicial se esgota, quando tudo parece estagnado? Se você não tiver algo mais sólido para sustentar suas ações, inevitavelmente vai parar. Os estoicos nunca dependeram de inspiração para agir. Eles confiavam na disciplina, no compromisso, na construção de hábitos sólidos. Epicteto dizia que devemos praticar nossas virtudes todos os dias, não quando for conveniente. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, não esperava sentir vontade para cumprir suas obrigações. Ele simplesmente fazia o que precisava ser feito. Porque ele sabia que esperar pela motivação é a maior armadilha que alguém pode cair. A grande verdade é que a motivação não tem nada a ver com o sucesso. O que realmente determina se você vai alcançar o que deseja ou não são os hábitos que você cultiva. O que você faz todos os dias quando ninguém está te cobrando. O que você escolhe repetir, não porque está empolgado, mas porque sabe que é necessário. Imagine um guerreiro treinando para a batalha. Ele não pode contar com o ânimo para praticar sua espada todos os dias. Ele não pode esperar estar inspirado para fortalecer seu corpo e sua mente.
Se ele dependesse da motivação, estaria fraco no dia do combate. Mas ele não treina porque está animado. Ele treina porque sabe que, sem disciplina, será derrotado. A vida não é diferente disso. Se você quer construir algo sólido, seja um objetivo pessoal, uma habilidade, um negócio, um físico forte ou uma mente inabalável, precisa entender que a consistência sempre vencerá a motivação. Você não pode depender de sentimentos passageiros para fazer o que precisa ser feito. Você precisa de hábitos. Mas por que tantas pessoas fracassam nisso? Porque foram ensinadas a acreditar que precisam sentir vontade antes de agir. Crescemos ouvindo que devemos esperar o momento certo, buscar inspiração, encontrar a motivação certa. Mas essa mentalidade é um veneno. A ação vem antes da motivação, não o contrário. Quanto mais você age, mais se sente motivado. Quanto mais se move, mais sua mente entende que aquilo é importante. Se você se senta para escrever todos os dias, mesmo sem inspiração, eventualmente se tornará um escritor. Se você treina seu corpo todos os dias, independentemente do cansaço, inevitavelmente se tornará mais forte. Se você trabalha em seu projeto todos os dias, mesmo quando parece não estar avançando, eventualmente verá progresso. A repetição constrói a realidade. O erro que muitos cometem é esperar estar no estado mental perfeito para agir. Mas os estoicos ensinaram que o autocontrole e a autodisciplina são superiores a qualquer estado emocional. Se você quer ser forte, não pode ser escravo dos seus sentimentos. Precisa agir independentemente deles. A motivação vem e vai. É como uma chama fraca ao vento. Mas um hábito bem construído é como uma fogueira acesa dia após dia, sem depender do clima externo. Ele continua queimando, mesmo quando o vento sopra contra. Agora pense, você tem vivido baseado na motivação ou nos hábitos que constrói? Você está esperando sentir vontade para agir ou está treinando sua mente para ser resiliente, independente do que sente? Porque no fim, quem age baseado no hábito sempre vence. Enquanto os outros esperam pelo momento ideal, você já estará anos à frente, porque entendeu a verdade que poucos aceitam. A motivação pode falhar, mas o hábito jamais falha. O mundo segue em frente. As dificuldades não vão perguntar se você está pronto. As batalhas não vão esperar que você se recupere. Mas se você se fortalece hoje, se você se compromete com o seu crescimento, com sua disciplina e com sua evolução, o que antes parecia impossível se torna apenas mais um passo na sua jornada. O estoicismo não é apenas um conceito, é um estilo de vida. E a pergunta é, você está pronto para vivê-lo? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com "Eu estou pronto", para que eu saiba que você assistiu até o final. Aproveite para deixar seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam dessa mensagem. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo reflexões como essa. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos espalhar essa mentalidade de força, disciplina e crescimento. Espero você no próximo vídeo. Até breve.